Boa noite. Hoje, 1º de setembro de 2025, estamos aí caminhando, né? Estamos caminhando para o final do ano, 4 meses, e vai começar essa semana, né? O julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Tem muita gente festejando, tem muita gente sofrendo, inclusive os que estão passando por um processo. Cada dia que passa, a gente vê mais aberrações, né? Pessoas que simplesmente estavam ali fazendo uma revolução. Eu tenho meu pensamento a respeito, eu já falei em outros vídeos, o grande erro, quem deixou aquelas pessoas nas portas dos quartéis, né? Mas esse processo ele é bem mais longo, ele não começou em 2022. Esse processo ele começa há muito tempo no Brasil, com a falta de informação e de interesse pelas coisas sérias do nosso povo, de forma geral. Falta de informação é aquele famoso cotovelo em cima do balcão para discutir coisa que você nem sabe. São os idiotas. Idiotas falando idiotices. E nós sofremos muito com isso, por isso que nós estamos onde nós estamos. Eu sou de uma cidade pequena, né, do interior, e eu faço aqui, eu uso as palavras do Belchior, naquela que ele fala: eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso, sem parentes importantes e vindo do interior. Né? De uma família pobre, num bairro pobre, periferia da cidade, uma cidade pequena, onde a gente não tinha voz. A gente tinha ações, mas não tinha voz. Um ou outro conseguiu sair. E uma cidade que tinha uma elite, os fazendeiros, do gado de corte, gado de leite, e algumas empresas, algumas indústrias, né? Uma cidade que tinha uma indústria, né? Tinha a rede ferroviária, que era uma elite, os bancários na época eram uma elite, a ABB era, né? E algumas empresas ali, empresas de tecidos, né? Como que faliu, como todas as cidades, como todas as empresas de tecidos do Brasil, salvo Vicunha, acho que a Vicunha, acho que uma outra. Mas essas cidades com a sua elite, ela não deixava as outras pessoas crescerem. Para você crescer, você tinha que estar ali já num grupo. Então era muito difícil. Então para você tentar ser alguém, você tinha que sair. Você tinha que sair. E essa cidade, a gente avisava: olha, tá acontecendo aqui, a cidade está se perdendo e vocês não estão vendo. O pessoal só se preocupava em final de semana ir para clube, fazer churrasco, beber cerveja e levar sua vidinha. Trabalho, botequim, ver novela. E as pessoas não se importavam. E sempre aquela política rodando ali, sempre as mesmas castas. O tempo passou, a gente teve que sair, graças a Deus, consegui sair, alguns irmãos saíram, amigos saíram. A cidade, aquelas empresas, a rede ferroviária, ela foi privatizada e tirou dali, foi para outro local, faliu, né? E foi para outro local. E as fábricas de tecido fecharam, o comércio faliu, a cidade faliu. Os fazendeiros, por um motivo assim, que é até estranho, porque cooperativas crescendo no Brasil inteiro, gado e leite, corte, carne e leite, e aquela cidade, por causa da arrogância das pessoas, ela se perdeu. Até esses dias ela passou na televisão, porque é tráfico de droga, né? Uma cidade, uma ótima posição, quem me conhece sabe de onde eu estou falando. Uma ótima posição para fazer negócio, mas o tráfico se instaurou e está usando essa localização. E, infelizmente. Então, a gente de fora vendo a cidade falir por causa da arrogância das pessoas e a falta de informação daqueles. Inclusive, num bairro que eu fui morar depois, o pessoal, falta de interesse, escalava lá, nomeava o representante do bairro, um cara que ele não tinha, ele tinha até um pouquinho de distúrbio mental, ainda gostava de um... Esse é o cara que ia lá na Câmara de Vereadores pleitear alguma coisa. Você vê a falta de interesse das pessoas, de informação. Passou o tempo, vida que segue. Eu fui morar no sul de Minas, onde eu passei 11 anos. Eu morei 11 anos numa cidade no sul de Minas. E o forte lá era o café. Muito café. Toda a região ali daquela região do sul de Minas, o café e o queijo, né? Muito queijo. Serra da Canastra, muito queijo. Mas é uma região muito próspera. As cidades ao redor da cidade onde eu morei, que era a cidade onde tinha a escola de Sargento das Armas, tem a escola até hoje, ela era regida, tinha algumas indústrias e tinha o café como seu forte referencial, inclusive cidades ao redor.
Varginha, estou no Porto Seco de exportação de café, porque as cidades ao redor, Três Pontas, é uma delas, né? Tem muito café, ainda se exporta muito café, Guaxupé, então vai tudo para ali. Mas as cidades ao redor, Pouso Alegre, Lavras, na divisa com São Paulo, sul de Minas, tem cidade de Santa Rita de Sapucaí, uma cidade que tem indústria de eletrônica, não posso crescer, só que Três Corações, né, ela ficou parada no tempo. E vi indústrias indo embora, a Subdenso, que era da Toyota, foi embora para o Paraguai. Agora, esses dias eu estava vendo uma indústria de processamento de ração animal, ela está saindo. Agora, em novembro, ela fez mais de 1.000, ou em torno de 1.000 funcionários sendo mandados embora. E existia, o pessoal ainda falava que queria que essa escola de sargento saísse de lá, que ela gera emprego local. Aí existe um projeto para ela sair de lá. Então vai ser um baque para a cidade, muito grande. E eu, algumas vezes, apesar de eu não gostar eu não queria entrar na política, mas eu conversava com alguns políticos locais, um candidato a prefeito, que já tinham concorrido algumas vezes, tinha alguns conhecidos que eram vereadores, eu tive a oportunidade de conversar com alguns, mas tinha vereador lá, por exemplo, o presidente da Câmara, numa época, era um cara analfabeto, mas existia um grande vereador lá, que é o que manipula as coisas, então eles usavam esses analfabetos para fazer o que eles, os grandes poderosos, queriam. Mesma coisa, local, maçonaria, que eu não sei para que serve, é só para eles, né? Para eles, para cidades, tá? Me desculpe aí quem é, mas eu não vejo para as comunidades, para as cidades, alguma coisa que eles possam fazer. Não vejo. Né? Ajudam entre eles. Para as cidades, não vejo. Tráfico, indústria, segurança, eu não vejo. Né? Se eu estiver errado, me corrija, mas eu não vejo, inclusive a minha cidade, não vi, essa outra não vi. E eu vi assim, o que eu mais vi é a arrogância das pessoas e a falta de informação. Uma classe que não quer mudar, não quer sair do poder, e a outra classe que quer viver e não quer se importar. Churrasco no final de semana, vai para clube, discutir novela da Globo. E isso me choca, principalmente a falta de informação das pessoas. A falta de informação é um problema muito sério. E as pessoas querem discutir as coisas que não conhecem. Então, voltando, eu conversava com esse cara, dava o exemplo da minha cidade, falava para essas pessoas, olha, minha cidade ela quebrou por causa disso, a falta de informação e a arrogância, a falta de uma visão. Que as cidades ao redor estão crescendo e aqui está ficando parado. Dito e feito, agora mais uma indústria vai embora, né? Enquanto as cidades ao redor estão crescendo, né? Mas aí o processo, o que acontece? Nós tivemos há pouco tempo a Lava Jato, então tivemos a prisão de um partido corrupto, que não deveria estar aí, uma pessoa corrupta e sua corja foram presos, e uma grande mídia, não, daqui a pouco essa mesma grande mídia, ela muda o seu discurso, diz que a pessoa foi injustiçada e não devia nada, todos por causa de um CEP, foi cancelado o processo e foram dizer que o cara foi inocentado, ele não foi inocentado, todo um sistema, uma classe, uma casta que queria que esse cara voltasse ao poder, porque o outro que estava não estava dando dinheiro para banco, não estava dando dinheiro para emissora, não estava dando dinheiro para artista. Então, a opinião e as pessoas que não buscam informação, eles ficam assistindo Globo, Band. Igual ontem estava tendo o canal livre da Band. Aí o Haddad estava lá, eu nem ouço mais esse cara. Sabe por quê? Aquele programa, né? Aí tem o Roda Viva também, que só levam para lá aqueles repórter, né? Aqueles jornalistas do meio. Eu cheguei a ver a moça da Globo News falando assim, na época da eleição, ó, Lula, se foca nisso para você ganhar a eleição. Quer dizer, peraí, ela é uma jornalista. Ela é uma jornalista, ela não poderia fazer isso, mas fez. E nisso, a gente está vendo aí essa corrupção, essa criminalidade aumentando, e eu não vejo solução para o país, e a gente tenta mostrar, aí as pessoas nos chamam de fascista, de terraplanista, de uma série de coisas, extrema-direita, né? Na época da pandemia, os escândalos que houveram, principalmente porque a coisa chegou, fizeram todo um lobby, vacina sim, né? A TV, vacina sim, vamos vacinar, injeção, aí falaram que a gente era o anti-vacina, a gente era contra a ciência, terraplanista. Não é nada disso. A gente não era contra a vacina, a gente era contra aquela vacina. As outras vacinas não, porque não ficou provado. Aí dizem que foi provado. Não, hoje tem a AstraZeneca respondendo a processo, tendo que indenizar, porque morreu gente.
A da China, então, sumiu. A da China sumiu, né? Coronavac sumiu, né? Aí não vacinaram as crianças, agora querem vacinar as crianças. Então eu acompanhei porque eu estava dentro do serviço, da parte médica ali, acompanhando. Então eu trabalhava no setor, não sou de saúde, mas estava dentro do setor. Eu acompanhei todo o trabalho dos médicos, da evolução que eles estavam aprendendo. Mas a gente foi calado, a gente não pôde dizer. Tudo que estava sendo feito para salvar vidas, nós fomos proibidos de fazer e falar. E vacina sim, aí agora a gente está vendo aí várias mortes acontecendo, eu continuo acompanhando. Alguns médicos, tipo aquele, acho que é Jorge Sebadios, e tem uns outros falando, e mostrando, olha que é a vacina, mas não pode falar. Porque as multinacionais farmacêuticas ganharam bilhões e bilhões e bilhões produzindo uma vacina que é ineficaz. Ela é ineficaz, mas a gente não pode falar. Nós somos proibidos de falar. E veio correndo esse processo, aí daqui a pouco liberaram o pessoal lá, que é mais incrível, vocês não sabem, porque vocês não acompanham Brasil Paralelo, vocês não acompanham o Oeste Sem Filtro, o Antagonista, vocês não acompanham o Fio Diário, vocês não acompanham jornais sérios, ficam acompanhando o Globo, Band, a Jovem Pan começou muito bem, mas não está mais, a CNN veio, mas também é comprada, aí ficam acompanhando ICL e Oi, né? Ali é todo mundo comprado, todo mundo comprado. Fala a favor daquele, até tem um jornalista que ele era contra, tem até livros que fala da Lava Jato, e hoje o cara tá na Band falando, defendendo o Lula. Não dá para entender. Joaquim Barbosa, de repente, defendendo o Lula. Não dá para entender. Alckmin junto com o Lula. Né? Então tem alguma coisa aí, né? Vocês sabem o que que é, né? Mas a gente não pode falar. A gente não sabe, porque as pessoas não mudam assim do dia para noite. Mas mudaram a sua opinião, né? Reinaldo Azevedo. Quem viu o Reinaldo Azevedo criticar o Lula agora entrevistou o Lula esses dias. É a política, é a nossa política. É a nossa política, é o nosso país. Aí, de repente, a esposa do Dias Toffoli, um escritório de advocacia, foi lá defender o grupo JF, JBS, e o marido dela, que é o do STF, julgou a causa que a esposa é do escritório de advocacia. Você já viu isso, cara? Vocês nem sabem disso, né? Mas no Brasil. Onde que você vai ver isso? Na Globo? Não, você não vai ver na Globo. Você vai ver isso na Band? Não, não vai ver na Band. Porque vocês não leem. Isso aqui me choca muito e me deixa triste. Nós somos ofendidos, a gente vê as coisas acontecendo, aí veio a eleição, um cara que era para estar preso, que foi tirado da cadeia pelo sistema, para botar ali para concorrer, uma eleição que até hoje foi dita que era séria, mas a gente não pôde falar que ele era amigo do Maduro, mas depois o Maduro veio aqui, né? Não podia falar uma série de coisas, depois as coisas foram aparecendo, mas até hoje a gente não pode falar, né? O próprio Maduro falou, a eleição aqui teve eleição, hein? É aquelas eleições, a Coreia do Norte também tem eleição, a China também tem eleição, a Venezuela também teve eleição e o Brasil também teve eleição, né? Mas a gente não pôde falar, de repente o cara ganhou, tal, veio todo aquele sistema, não quiseram fazer a recontagem, alegaram que não tinha como, tivemos o 8 de janeiro. São 3 anos de governo que o governo não apresentou nada e aproveitaram isso para ficar martelando. Aí agora nós vamos ter um julgamento, que já foi mostrado várias vezes que aquilo está todo irregular, totalmente irregular, já vazaram conversas da cúpula lá da Gabinete do Ódio, que falaram que tinha aqui no outro, mas na verdade é nesse, né? Aquela moça que morreu, que eu não posso falar o nome, morreu agora esses dias de câncer, controlava toda a Mind, que contratava todos esses youtubers da vida para falar mal de um governo e a favor deste que está agora, mas a gente não podia falar nada. E as pessoas desinformadas, que até hoje você fala, esses dias eu falei com uma pessoa conhecida minha, você ouviu falar na Faria Lima? Ela não sabia nem o que era, cara. Não sabe o que está acontecendo, que foi descoberto que o PCC lavava dinheiro de usinas de açúcar e posto de gasolina que ele comprou, e comprou daquele jeitinho que chega no cara, ó, tanto sai, e lavava dinheiro, e a Faria Lima, suas aplicações, seus bancos, aí um banco lá suspeito, aí agora descobriu que tinha uma ligação, uma agência de publicidade, uma agência de informação de censo, né? Tem uma ligação ali de um cara que falou que o Lula estava na frente, a tal da Quest, mostra o Lula na frente.
E aí o cara também tem ligação, aí mostrou esse banco, aí que tem ligação, aí as provas sumiram, de repente quando a polícia bateu, as provas sumiram na Faria Lima, lá nessa entidade. Só que aí foi ver a mulher do ministro Alexandre trabalha para aquele escritório, os filhos dele trabalham para aquele escritório que são exatamente que defendem este banco em causas que são julgadas no Supremo por este juiz do Supremo, que não é juiz, né, mas está lá no STF na função de juiz. Pode isso, Arnaldo? É, no Brasil pode. Uma pessoa que tem um escritório de um grande banco que estava sendo investigado é julgada a causa pelo marido que vai absolver o caso do Toffoli lá, com aquela situação, né, que a gente falou, né? E defendeu as empresas. Aí todos os caras da Lava Jato sendo absolvidos e o Brasil vai ter que pagar, sendo que eles devolveram dinheiro, né? Não inventou do nada, não, apareceu o dinheiro. Mas você não lê, né? Você não vê notícia, né? Aí nós é que somos terraplanistas, nós somos extrema-direita, nós somos negacionistas, terraplanistas, somos fascistas. Mas todos os governos, aí está lá, passa a rádio, TV falando que o Brasil está bem, a educação está boa, não tem fome, que acabou com o Brasil, saiu da linha da pobreza, né? Saiu da fome, do mapa da fome. Anda na rua, anda na rua. Você anda na rua, você vai ver. O Brasil saiu da linha da pobreza. Tá aí na rua, um montão de gente pedindo. Aqui na unidade, ó, o Brasil está melhorando. Está melhorando? Na sua cidade o Brasil está melhorando? Mas a gente é obrigado a ficar calado e tem que engolir tudo isso. Mas você não lê, né? Você vê Big Brother, você vê Jornal Nacional, você vê novela da Globo, né? É isso que você vê, aqueles programas do 42 lá, umas comédias sem graça, uns artistas forçados, Porta dos Fundos. É isso aí. E é difícil, eu fico triste é isso, porque a gente tá aqui lendo e tem que discutir com pessoas que não são nada, mas são eleitores. O voto dele vale o mesmo que o meu. Eu fico triste. Essas pessoas falam que o Lula é inocente, um cara que viaja o mundo gastando dinheiro. A Europa não quer mais saber do Lula, os Estados Unidos não quer saber mais do Lula. Fez vergonha até na Rússia, o cara fez vergonha. O Putin botava a mão na cabeça assim, vendo o Lula falar besteira. O Macron teve que corrigir ele ao vivo. Ele defendendo umas coisas, o Macron, não, a gente vai conversar depois. Mas vocês não viram, né? Vocês não veem. Tá na internet, é só buscar. Aí o pessoal fala que a gente é terraplanista. Aí vem que discute que nós somos extrema-direita e acusa esse lado de cá de fascista, nós somos fascistas. Sendo que fascista é a esquerda. Hitler fascista, Mussolini fascista, tudo de esquerda. Partidos trabalhistas, de esquerda. O Mussolini de esquerda, Hitler era de esquerda, que o Partido Nazista ele deriva do Partido Trabalhista, Social Trabalhista Alemão, de esquerda. Stalin, Lenin, esquerda. Mao Tse Tung, esquerda. Pol Pot, que tomou o Camboja, foi estudar na Europa, esquerda. Coreia do Norte, esquerda. Cuba, aquele massacre de pessoas, esquerda. Venezuela, esquerda. Vietnã, hoje comunista, esquerda. Aí tudo que a gente vai falar, a gente é que é de extrema direita. Extrema direita, o cara da Colômbia que estava concorrendo, que foi assassinado, quem que foi lá tentar esquerda? Assassinou o cara. Bolsonaro foi esfaqueado até hoje. O celular do Adélio, apareceram 5 advogados. Ninguém mexe no celular do cara. Esquerda. Mas é difícil, eu tô jogando a minha toalha, porque chega um ponto a gente tem que continuar trabalhando. Não dá para discutir, tô vendo o país ir para um buraco. Mas eu tenho fé em Deus, todos os impérios caíram. Todos caíram, as grandes nações caíram. A verdade ela uma hora aparece. O comunismo, lá da China, teve que abrir para o capitalismo. Senão, teve que abrir para o capitalismo. Os outros países tiveram que ir para o capitalismo. Por quê? O comunismo puro e simples, como a Rússia, a Coreia do Norte, Cuba, não vai a lugar nenhum. Socialismo na Europa, a França está quebradinha lá, ó, socialismo. Aí aqui no Brasil, esse negócio de dar bolsa, isso, aquilo, você procura um pedreiro, não tem, você procura um pintor, não tem. Ninguém quer trabalhar, quer viver de bolsa do governo, sabe por quê? O governo mantém essa gente à toa. Eu já tive casos que eu trabalhei em uma parte social uma época, armava emprego para a pessoa num dia, eu armei emprego para um rapazinho na quinta, numa empresa de uma conhecida, amiga. No sábado eu passei lá, na noite se demitiu ontem. Eu armei na quinta, na sexta o cara se demitiu. Teve situação da gente arrumar emprego, eu e minha esposa consegui com a rede de mercado de emprego com uma moça dessas de comunidade, ela roubou. Foi mandada embora. Aí você vai cansando. Por quê? Essas pessoas não querem trabalhar, elas querem viver
de auxílio do governo. E para o governo, esse governo, não interessa de onde vai sair. Você que pagou o INSS a vida toda, está tendo que dividir seu dinheiro com pessoas que não fazem nada. Que nunca fizeram nada. Aí está sendo dado diploma aí para um montão de... Fez só universidades ganharem dinheiro, dando diploma para um montão de gente que não sabe nada, aí não consegue emprego, mas tem um diploma. Mas não consegue emprego, não tem diploma. Ah, fiz curso de comércio exterior, embaixador. Não vai para lugar nenhum. Você não tem dinheiro, você não é conhecido, você não vai. Tem um diploma na mão. Não serve para nada, você não sabe nem escrever seu nome direito. Mas esse é esse socialismo aí. É isso que está se tornando o nosso país, infelizmente. O que eu posso fazer é... A gente perde a paciência, perde, mas a esperança não pode morrer. A gente sabe que uma hora a verdade ela vai aparecer. A gente está sofrendo, a gente está passando por uma coisa que a gente tem que passar. Mas a esperança é que todos os regimes caem. Momentos difíceis a gente passa, né? Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes tornam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Tempos difíceis criam homens fortes. Tudo que a gente está passando agora, muita gente fraca por aí querendo dar opinião, falar demais e acha que tem voz. Roda de Sansara. Isso vai mudar. Isso vai mudar. Vai rodar. E a gente vai conseguir sair dessa. Só que esses homens fortes vão ter que vir na hora que a merda tiver para tirar o pessoal do buraco. Sabe aquela pessoa que você fala, não vai pro buraco não. Tem um buraco ali. Não, eu vou. Aí tá lá, ainda quer que você vá lá tirar. Você fala, eu não posso ir, porque se você for, você vai cair junto. Aí você deixa ela cair. Se der, depois você vai lá e resgata, se junta os pedaços depois. É isso que vai acontecer no nosso país. Minha ideia particularmente, ano que vem, presidente que entrar tá fudido, vai pegar um país quebrado, que esse governo já vinha quebrando há 16 anos antes, quebrou e o outro tentou arrumar e não consegue, ele assumiu de novo e acabou de quebrar mesmo, aí que destruiu mesmo e acabou de destruir o país. Quem entrar ano que vem, tá ferrado. Quem entrar, quem quer que seja, tá ferrado. E vai ter que ouvir depois, se for oposição, aí vai vir bolos. Ah, tá vendo? A gente avisou. Que é o que fizeram com o Zema aqui em Minas. Pegou um estado quebrado, do Pimentel do PT, e passou 8 anos arrumando o estado, pagando salários atrasados. Ainda ouço pessoas falar mal do cara. O PT faz isso. As pessoas sem informação, sabe por quê? Não lê. Não busca informação correta. Isso me deixa triste, desolado. Mas a verdade ela vai aparecer. A fé é uma coisa que não pode morrer. Eu só posso fazer ter esperança e desejar boa sorte. Boa sorte.